agora vamos ver como funciona a poliquimioterapia na tuberculose. Então a tuberculose é uma doença muito grave, porém ela é curável em praticamente 100% dos casos. Isso se deve muito também à poliquimioterapia, a combinação de antibióticos, que torna muito mais eficiente o tratamento. O tratamento adequado é o meio para evitar a persistência bacteriana. Exatamente essa combinação de antibióticos é que vai tornar o tratamento eficiente o suficiente para impedir que a infecção bacteriana ela persista. Dessa forma se reduz as fontes de infecção, ou seja, o paciente deixa de transmitir, apesar do tratamento continuar, o paciente ao iniciar o tratamento, pouco tempo depois ele deixa de transmitir. E isso com certeza causa um impacto da doença na comunidade. Aqui nós podemos ver uma imagem com a incidência da tuberculose no mundo. O país com maior número de casos no mundo é a Índia, seguido pela China. Eu não falei na hanseníase, mas na hanseníase a Índia também é o país com o maior número de casos de hanseníase. Só que no lugar da China nós temos o Brasil. O Brasil é o país com o segundo maior número de casos de hanseníase no mundo. Aqui nós podemos ver também a dimensão dessa doença. São 8 milhões de casos novos por ano e 2,7 milhões de mortes por ano. E as pessoas que têm um risco maior de contrair a tuberculose, principalmente de evoluir para as formas mais graves da tuberculose, são as pessoas imunodeprimidas, como por exemplo os que são HIV positivos. Além disso, também os imigrantes de países com alto índice de tuberculose também têm elevada chance de contrair a doença, os profissionais de saúde que estão constantemente sendo expostos, os usuários dos fármacos imunossupressores, diminuindo assim o sistema imune, estão mais propensos a adquirir também tuberculose, e os pacientes de asilos e de penitenciários, por terem uma área altamente aglomerada, também podem facilmente serem contaminados com a tuberculose. Quais são as bases bacteriológicas do Mycobacterium tuberculosis e que são importantes para entender durante o tratamento poliquimioterápico? 3 características são bem importantes para que nós possamos entender por que o tratamento é feito da forma mais eficaz possível. Uma característica é aerobiose estrita, ou seja, o Mycobacterium tuberculosis ele só sobrevive em presença de oxigênio, o que nos faz entender por que existe esse tropismo, essa predileção pelos pulmões. Então, nos pulmões que ele vai sobreviver da melhor forma possível. A segunda característica é multiplicação lenta, não tão lenta quanto o Mycobacterium lepre, mas muito lenta, o que nos faz crer que o tratamento precisa também ser prolongado, para que ele consiga atingir o bacilo em estágio de multiplicação. E uma terceira característica é a alta proporção de mutantes resistentes. Ao contrário do Mycobacterium lepre, onde a resistência é mínima, o Mycobacterium tuberculosis ele é altamente resistente, facilmente ele consegue criar mecanismos de resistências aos antibióticos. Então esse arsenal de antibióticos de fato vai ser ainda mais importante do que no Mycobacterium lepre. Aqui nós podemos ver os tipos de populações bacilíferas e sua relação com a aerobiose. Então nós podemos ver 3 tipos de bacilos dependendo da localização. Nós temos o bacilo que está dentro da cavidade pulmonar, ou seja, a intracavitária, dentro da cavidade pulmonar, em grande concentração, em grande densidade de oxigênio. Há um excelente crescimento micobacteriano. Então, essa população bacilífera dentro das cavidades pulmonares apresenta um crescimento geométrico, crescimento muito rápido. Uma segunda população de bacilos são os bacilos dentro da célula, dentro dos macrófagos com baixa densidade de oxigênio, com ataques de enzimas e lisossomos, com formação de radicais livres. Os bacilos têm um crescimento muito lento. Não é zero, mas é muito lento. E a terceira população bacilífera são aqueles que estão dentro do granuloma, ou seja, não estão dentro da célula,
célula, não estão dentro da cavidade pulmonar, estão dentro da formação cicatricial que é gerada depois que o pulmão começa a se recuperar. Então, os granulomas com vários bacilos, dentro desses granulomas, os bacilos apresentam um crescimento intermitente. Em virtude das variações de oxigênio, os bacilos às vezes conseguem um crescimento rápido, mas às vezes o crescimento bacilar é extremamente lento. Nós temos dois grupos de antibióticos usados para tratar a tuberculose. A primeira escolha é feita com streptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida. São essas as opções de primeira escolha para tratar a tuberculose. Já a segunda escolha é formada por ácido paraaminosalicílico, cicloserina, amicacina, etionamida e capreomicina. O que é que diferencia a primeira escolha da segunda escolha? Em primeiro lugar, a atividade. Os antibióticos de primeira escolha têm uma atividade maior sobre o Mycobacterium tuberculosis do que os de segunda escolha. Uma outra característica que diferencia também é a toxicidade. Os antibióticos de primeira escolha eles são menos tóxicos do que os de segunda escolha. E uma terceira característica é o custo. Os antibióticos de primeira escolha, na média, têm um custo mais baixo do que os antibióticos de segunda escolha. Significa dizer que os antibióticos de segunda escolha só serão usados em caso de uma resistência micobacteriana e que essas bactérias sejam sensíveis aos antibióticos de segunda escolha. Então, como eu falei, é importante entendermos as características do Mycobacterium tuberculosis para entender como é feita a seleção dos antibióticos. Então, a população cavitária, que é aquela população com crescimento geométrico, com crescimento grande, em virtude da grande obtenção de oxigênio, é melhor tratada com os antibióticos rifampicina, streptomicina, isoniazida e etambutol. Aqui nós temos as siglas RMP, SM, INH e EMB. Veja que o etambutol apresenta-se entre parênteses, isso significa que ele é opcional, mas obrigatoriamente a população cavitária é melhor tratada, ou seja, aqueles micobactérios que estão dentro das cavidades pulmonares em crescimento geométrico exagerado é melhor tratado com rifampicina, streptomicina e isoniazida. Já a população intracelular, aquela população de crescimento lento, é melhor tratada com rifampicina, com a pirazinamida, e nós vemos um antibiótico novo, diferente do utilizado na população cavitária, isoniazida e também etambutol. Então, rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol são antibióticos que conseguem chegar em concentrações mais elevadas dentro do macrófago. Por isso, esses antibióticos são preferíveis para combater o micobactério intracelularmente. Já a população granulomatosa, aquela população que apresenta um crescimento intermitente, é tratado principalmente com rifampicina, com isoniazida e opcionalmente com pirazinamida. Então vejam que, dependendo do antibiótico, ele age melhor em uma população do que em outra. Por essa razão, existe no esquema terapêutico do tratamento da tuberculose duas fases de tratamento, como nós veremos mais adiante. E essas duas fases, elas compreendem 6 meses de tratamento. Nos 2 primeiros meses é a chamada fase de ataque. É aquela fase na qual o principal objetivo é diminuir o crescimento geométrico dos micobactérios, ou seja, combater a população cavitária. É claro que aqui o objetivo é combater todas as bactérias, mas principalmente, o foco principal é na população cavitária. Isso é importante porque se diminuir a carga bacteriana, diminui-se também a transmissibilidade, a morbidade e também a resistência. Então, 2 meses, fase de ataque, combater o crescimento geométrico. Nos próximos 4 meses, o tratamento é feito como manutenção, principalmente para combater aqueles micro-organismos que estão em regiões de difícil acesso ao antibiótico. São aqueles micro-organismos que estão dentro da célula, dentro do macrófago ou dentro do granuloma. Então, essa fase, ela tem o objetivo de cura efetiva e duradoura da doença. Dura os 4 meses seguintes à fase de ataque. Nessa tabela, nós podemos ver
um dos esquemas de tratamento da tuberculose. A tuberculose tem vários esquemas terapêuticos, esse é o esquema 1 reforçado. No esquema 1 reforçado, nós temos as duas fases. Na primeira fase, que compreende 2 meses, o tratamento é feito com rifampicina, com isoniazida e com pirazinamida. E o etambutol como opção, como nós podemos ver aqui. E na segunda fase, que vai durar 4 meses, com rifampicina e com isoniazida. Então observem que os antibióticos que são importantes para combater a população cavitária são utilizados inicialmente e os antibióticos úteis para combater as populações granulomatosa e intracelular, eles seguem os 4 meses seguintes para a cura definitiva da doença. E observem nessa tabela também que o tratamento com cada um desses antibióticos, a posologia, a dose, vai depender do peso do paciente. Quanto maior o peso do paciente, maior será a dose administrada no tratamento da tuberculose. Aqui nessa imagem nós podemos ver exatamente como a associação de antibióticos ganha força para diminuir a resistência bacteriana. Para a rifampicina, normalmente, em média, é encontrado um bacilo resistente a cada 10 elevado a 8 bacilos. Para a isoniazida, é encontrado um bacilo resistente a cada 10 a 6. Para a pirazinamida, um bacilo resistente a cada 10 a 4. E para o etambutol, é um bacilo resistente a cada 10 elevado a 6 outros bacilos. Quando nós juntamos esses antibióticos, quando nós combinamos esses antibióticos, o nível de resistência aumenta tanto que é possível encontrar um bacilo resistente a cada 10 elevado a 24 bacilos, mostrando a importância de se fazer um tratamento poliquimioterápico para uma doença grave como a tuberculose, altamente transmissível e com grau de resistência elevada também. Aqui nessa imagem nós podemos ver os mecanismos de ação dos fármacos aprovados para tratar a tuberculose. Nós temos aqui a rifampicina, por exemplo, que é inibidora da síntese de RNA, atuando na RNA polimerase. Então nós vamos ver mais adiante que ela vai diminuir a síntese do RNA mensageiro. Então a rifampicina vai agir no citoplasma da bactéria. Ela precisa atravessar as membranas, precisa atravessar peptídeo glicano e no citoplasma da célula a rifampicina irá agir. Um outro antibiótico que também age no citoplasma celular é a streptomicina, inibindo a síntese de proteínas, atuando na subunidade ribossômica 30S. Então tanto a rifampicina como a streptomicina vão agir no citoplasma bacteriano, inibindo a síntese proteica. Os demais antibióticos vão agir ou na membrana ou no peptídeo glicano. A isoniazida, por exemplo, vai inibir a síntese do ácido micólico. O etambutol vai inibir a síntese da parede celular. E a pirazinamida vai inibir a síntese da membrana celular. A isoniazida, para que tenha sua ação efetiva, ela precisa se transformar no fármaco ativo. Ou seja, a isoniazida é um profármaco. Então a isoniazida vai se transformar nessa molécula que é um radical nicotinoil, que é o fármaco ativo. Essa transformação acontece no hospedeiro, ou seja, é necessário que o hospedeiro tenha um mecanismo ativo de transformação do profármaco de isoniazida em isoniazida ativa. Esse radical nicotinoil atravessa o bacilo e vai atuar no citoplasma micobacteriano. Lá ele vai reagir ou com NAD ou com NADP oxidados, formando através de uma reação espontânea um adulto de nicotinoil NAD ou um adulto de nicotinoil NADP. O adulto de nicotinoil NAD vai inibir uma enzima chamada de INHA, que é uma enzima responsável pela síntese de ácidos graxos dentro da micobactéria, enquanto que o adulto de nicotinoil NADP vai inibir a dihidrofolato redutase, e como nós vimos anteriormente, é uma enzima importante para a síntese do ácido fólico, que participa da via de síntese da timina e, consequentemente, do DNA. A isoniazida tem diversas reações adversas. As mais importantes são essas destacadas em vermelho, a hepatite e a neurite periférica, mas também poderá provocar reações adversas menos graves, como intolerância medicamentosa, alterações dermatológicas e também alterações hematológicas. Mas o principal problema da isoniazida, de fato, é a hepatite. Como nós podemos ver aqui, dependendo da idade do paciente, nós temos índices elevadíssimos de hepatite por isoniazida. Para um paciente acima de 65 anos, a incidência de
hepatite causada por isoniazida chega a ser de 4,6%, maior, na verdade, quase o dobro do alcoolismo, que chega a 2,6%. A rifampicina, como nós vimos, ela é inibidora da RNA polimerase nas células procarióticas, mas não nas eucarióticas. Isso significa dizer que a rifampicina vai atuar sobre a bactéria, mas não sobre as células humanas. Como nós podemos ver nessa imagem aqui, em verde o RNA mensageiro sendo sintetizado a partir de uma fita de DNA, a partir de um molde de DNA. Quem faz essa conversão, quem faz essa síntese é a RNA polimerase, a enzima que é inibida pela rifampicina. Então a rifampicina, ao inibir essa enzima, inibe a síntese do RNA mensageiro, consequentemente inibe a síntese das proteínas. Sem proteínas, as bactérias não conseguem promover nenhuma via metabólica. As principais reações adversas da rifampicina são os distúrbios do trato gastrointestinal, como náuseas e vômitos. Ela também está associada a hepatite, mas o risco é maior em hepatopatas e em acetiladores lentos, bem como quando associada com a isoniazida. Muitas reações adversas à isoniazida são consequências da indução do metabolismo de outras drogas. Então, a rifampicina é um indutor enzimático, tem muita interação com diversos outros fármacos. Praticamente todos os fármacos podem sofrer interação medicamentosa por indução enzimática da rifampicina. Então, esse é um cuidado a mais que é necessário ter. E a rifampicina também confere a cor laranja à urina, fezes, suor, lágrima e também lente de contato. A pirazinamida, também um antibiótico utilizado no tratamento da tuberculose, atua inibindo a ácido graxo sintase das micobactérias. Nós podemos ver aqui embaixo na imagem a pirazinamida em vermelho. Ela precisa ser convertida em ácido pirazinoico, ou seja, ela também é um profármaco. E o que é que o ácido pirazinoico vai fazer? Vai inibir a ácido graxo sintase 1. A ácido graxo sintase 1 ela é responsável pela síntese do ácido micólico. Como nós podemos ver na parte de cima, a parede celular das micobactérias apresenta uma grande densidade de ácido micólico. O ácido micólico é responsável pela uma estrutura densa das paredes celulares das micobactérias. Significa que, se ele não for sintetizado, as micobactérias perdem a estrutura base de sua parede celular. E o etambutol, como é que o etambutol age? O etambutol ele inibe a arabinosil-transferase, que é uma enzima envolvida na biossíntese da parede celular das micobactérias. Então nós podemos ver aí o etambutol inibindo o EMBB, ou seja, inibindo a arabinosil-transferase. E o que é que a arabinosil-transferase B faz? Ela faz a ligação entre o ácido micólico e o arabinogalactana. Como nós podemos ver também na imagem, a parede celular das micobactérias é formada por uma associação de ácido micólico com arabinogalactana. Então a estrutura molecular da parede celular não é apenas ácido micólico, mas é formado por essa associação. Inibindo a síntese de um ou do outro, irá produzir um desarranjo na estrutura molecular da parede celular das micobactérias. E aqui nessa figura nós podemos ver os mecanismos de resistência à tuberculose. Então a bactéria pode produzir mecanismos de resistência através da incapacidade dos fármacos de atravessar a parede celular. Então a micobactéria pode criar um mecanismo na qual o fármaco não consegue atravessar a parede celular e, consequentemente, não agir em todo o seu metabolismo. Outro mecanismo importante também de resistência é quando a micobactéria em condições anaeróbias, lembrem-se que micobactéria é aeróbia estrita, mas em condições anaeróbias, a micobactéria fica em estado dormente, não replicante e, consequentemente, os fármacos que bloqueiam os processos metabólicos, eles não apresentam efeito durante esse estágio. São exceções a esse mecanismo, a rifampicina e também a fluoroquinolona. Outro mecanismo importante é a alteração da enzima que impede a conversão do profármaco à forma ativa. Dois fármacos que podem estar envolvidos com esse mecanismo de resistência é a pirazinamida e a isoniazida. Também a alteração na estrutura da proteína-alvo, que vai impedir o reconhecimento do fármaco. São exemplos de antibióticos relacionados a esse mecanismo de resistência: a rifampicina, o etambutol, a streptomicina, a fluoroquinolona e os macrolídeos.
Também mutação nos genes de reparo do DNA pode levar à resistência a muitos fármacos, e fármacos exportados para a célula antes mesmo de alcançar o alvo pode ser também um mecanismo importante em resistência, principalmente para a streptomicina, para a isoniazida e para o etambutol. E o último mecanismo é o pH. Quando o pH cai muito, isso pode deixar o fármaco inativo, principalmente se estivermos falando da streptomicina. Aqui nós temos a divisão dos antibióticos de acordo com o grau de resistência. A rifampicina apresenta um baixíssimo grau de resistência para as micobactérias, mas outros antibióticos apresentam um nível de resistência mais elevado. É o caso da isoniazida, da streptomicina, do etambutol, da kanamicina e do PAS. E outros apresentam um grau elevadíssimo de resistência. É o caso da tiloacetazona, da etionamida, da capreomicina, da viomicina e da cicloserina. Então essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Foi utilizado os princípios de farmacologia do Golan, também farmacologia ilustrada e o manual de farmacologia terapêutica do Goodman. Se você quiser apoiar o canal, tendo direito, portanto, a baixar essa apresentação e também o vídeo, você pode ir até apoia.se/Farmaco Sérgio Araújo ou patreon.com/Farmaco Sérgio Araújo e aderir a algum plano de apoio do canal. Se você também quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu sou @prof.sergioaraújo, no LinkedIn eu sou @prof-sergio-araújo e no Twitter eu sou @prof.sergioaraú2. Um abraço e até a próxima videoaula.